o que pode nos afastar dele, o que pode esfriar o nosso coração, o que pode nos distrair ao ponto de querermos recuar, retroceder, desistir, né? O que nos separa do amor do Senhor? A luta, a dificuldade. Bem, boa noite Rosiane, que já estava aguardando, Rosiane? Glória a Deus. Tem que orar por essa internet, viu, gente? Porque é complicado. Boa noite, Marília. Boa noite, Gabriel. Tava sentindo sua falta aqui, Gabriel. Boa noite, Betânia. Vou aguardar o seu testemunho. Boa noite, Ivan. Dá a notícia dos seus irmãos pra gente, ok? Vamos lá, queridos. Boa noite, Regina. Boa noite, Carla. Que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro a cada um de vocês. Boa noite, Rosânia. Aonde quer que vocês estejam, amém? Eu quero, antes de nós abrirmos a palavra, estar orando com você e agradecer o Senhor, porque é Ele que tem nos sustentado. Boa noite, Gleidson. Quanto tempo sentindo tua falta? Deus te abençoe, Gleidson. O quanto o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido. Amém, queridos? Verinha, boa noite, Verinha. Passou o dia melhor, Vera? Foi mais tranquilo? Deus é fiel, né, gente? Vamos lá. Vamos orar? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Senhor, Tua palavra é o nosso alimento. Tua palavra nos alegra, nos fortalece. Tua palavra nos orienta, nos dá direção. Tua palavra traz maturidade, entendimento, discernimento, revelação. Por isso é tão importante. O nosso espírito, sem a Tua palavra, desanima, desfalece e seca. E a Tua palavra nos orienta a não deixar, a não apagar o Teu espírito em nós. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nesses dias de crise, de dificuldade, dias em que só a Tua mão para nos sustentar, só a Tua mão para nos segurar, só os Teus olhos, só olhando para o Senhor, permanecemos de pé. Do Senhor vem a nossa força, a nossa alegria. Por isso te louvamos, porque o encontro com a Tua palavra nos dá uma identidade, nos dá cura e restauração. Pai, nós clamamos ao Senhor, pelo Espírito de Deus, dando graça, revelação, discernimento e entendimento, confrontando quando for necessário, consolando quando for preciso e amando em todo o tempo. É o que nós sentimos a Teu respeito. Bendito seja o Teu nome. Amém e amém. Boa noite, Suzel. Boa noite, Rejane. Deus abençoe vocês. Bem, uma das palavras mais lindas na Bíblia, que tem cânticos, tem muitas músicas, né? Tava sentindo falta, né, Gleidson? Nós também. Mas domingo tá chegando, gente, graças a Deus. É uma palavra que tem muita música, muitos hinos, poesias a respeito dela. E quando nós encontramos e lemos, a gente começa a se perguntar, mas o que tem me separado dele? No livro de Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Pois como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, isso é muito profundo, né? Isso é muito sério. Quem nos separará do amor de Deus? Problemas, dificuldade, luta, tribulação? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Pois por Ele, por amor a Ele, enfrentamos a morte todos os dias. É verdade? Quando renunciamos ao nosso eu, quando negamos a nós mesmos, quando caminhamos na direção da cruz, quando falamos não para as nossas vontades e caminhamos na direção do Senhor, estamos morrendo um pouco a cada dia. Eu posso até falar para você que nesses 50 dias que temos nos encontrado, estamos morrendo todos os dias. Morrendo para o mundo, morrendo para as coisas do mundo e nos aproximando do Senhor. É muito lindo isso. Pessoas que estavam separadas dele por causa da luta, da dificuldade, da tribulação, estão entendendo finalmente que luta, dificuldade, tribulação não pode, não deve nos afastar do Senhor. O amor por ele é intenso, é algo sobrenatural. Mas, gente, vamos lá. Quem é que escreve uma coisa tão profunda? Eu quero te levar hoje para o livro de Atos. Eu acho que todo mundo admira Paulo. Paulo é uma figura fantástica. Paulo teve uma conversão fantástica. Paulo passou por uma transformação tremenda. Nós temos 14 epístolas, cartas de Paulo. E te falo mais. A mais linda para mim, assim, de experiência, que eu acho maravilhosa, é a de Filemon. Quando Paulo escreve uma carta para Filemon, avaliando, intercedendo para que o servo dele vá até Filemon e seja bem aceito, tá? E tem também a de Filipenses, é maravilhosa, Colossenses, Efésios, tantas cartas. Mas você sabia que pelo menos 4 ou mais dessas cartas Paulo escreveu dentro de um cárcere, preso? Paulo estava na prisão escrevendo cartas, falando posso tudo naquele que me fortalece, mas ele estava preso, limitado. Quem me separará do amor de Cristo? Não é morte, não é prisão, não é fome, não é nudez. Nada pode me separar do amor de Cristo. Mas quando olhamos para os nossos dias, quando olhamos a nossa realidade hoje, é tão pouco para nos afastar do amor de Deus. Tanta coisa tem nos distraído, coisas mínimas, mostrando que o nosso coração ele é tão inconstante, o nosso coração é tão, muda, né? Por qualquer coisa, esfria, se abate. Quando olhamos as cartas de Paulo, ficamos surpresos e ficamos pensando como que esse homem conseguiu permanecer, amar com tanta intensidade, ser fiel até o fim numa cadeia. E não pense você que são prisões como as de hoje, luz elétrica, né? Tem colchão, tá tudo ali mais ou menos, né? Dá para sobreviver. Mas, quando olhamos para Paulo, você pode imaginar ele sentado num cantinho escuro de uma cela. Tem um momento que ele pede para levar os pergaminhos, levar o material dele para ele escrever. Porque naquela prisão ali, prenderam o corpo, prenderam o físico, mas a alma estava livre, o espírito estava livre. Prenderam Paulo fisicamente, mas ele conseguia escrever com tanta liberdade, com tanta lucidez, com tanta verdade, com tanta clareza, que suas cartas permanecem vivas há milhares de anos. Nós lemos as cartas de um prisioneiro, nós nos alimentamos das cartas de um prisioneiro, alguém que não escreveu dentro de um palácio, alguém que não escreveu entre almofadas e colchões,
cercado de prata e ouro, não. Alguém que estava numa situação precária. Alguém que estava sendo chicoteado, machucado, afrontado, desonrado, envergonhado, perseguido. Ele enfrentava tudo. Mas depois ele parava no seu cantinho, tempo a sós com Deus, e começava a escrever. Ah, queridos, será que ele imaginava que milhares de anos depois, eu e você estaríamos aqui, lendo as suas cartas, ouvindo acerca da sua história, do seu testemunho, e tendo a nossa fé avivada e fortalecida? Será que quando olhamos para a nossa vida e percebemos que muito pouca coisa nos separa do amor de Cristo, desemprego, dificuldade, crise no relacionamento, crise existencial, crise ocasional, crise de todos os lados. E de repente o irmão está ali feliz, batendo palma, aplaudindo, cantando, adorando. De repente você procura, cadê o irmão? De 6 em 6 meses cai na fé, de 6 em 6 meses desequilibra, descontrola, uma inconstância. E quando você vai saber o que está acontecendo, ele desanimou. Por que ele desanimou? Por que ele desanimou? Problemas mínimos. Porque problema mesmo nós encontramos aqui. E é sobre Paulo que eu quero falar hoje. Não dá para mapear toda a sua história porque é longa. Precisaríamos de muitos dias. Mas esse homem que escreveu tantas cartas maravilhosas, esse homem que nos inspira, esse que escreveu Quem nos separará do amor de Deus, que não escreveu isso tão lindo e tão maravilhoso dentro de um palácio, mas estava numa prisão, em cadeia. Vamos conhecer um pouquinho? Vamos conhecer um pouquinho a respeito dele? Primeiro, olha, quando encontramos, tá? Você só vai anotar, não lê agora não que você se perde. Quando encontramos Paulo, vamos olhar hoje, por onde que nós vamos começar? Ele é Saulo. Ele ainda não é Paulo, ele é Saulo. Deixa eu tomar água. E esse Saulo tem cartas nas mãos. Tem autorização judicial nas mãos. Para quê? Para entrar em casas e sinagogas e arrastar os cristãos. Ele persegue os cristãos. Ele é cruel, ele é frio, ele é violento. No meio de tudo isso que nós encontramos, ele pensa que ele está fazendo a coisa certa. Ele recebe ordens, ele se submete às ordens, ele acredita nessa postura, ele acredita nessa pauta daquela época, que esses cristãos são barulhentos, são provocadores, criam tumultos, geram constrangimento, rebelião, eles têm que ser aniquilados. E ele está indo agora, fazendo uma viagem para Damasco, porque ele tem autorização para caçar os cristãos. De repente, no meio da viagem, ele cai, e a palavra do Senhor nos conta no livro de Atos, capítulo 9, que ele toma esse tombo e quando ele volta, quando ele se levanta, ele está cego. E agora? Como que ele vai trabalhar? Primeiro, né, que ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele procura saber quem é, o que está acontecendo, e o Senhor responde, Paulo, eu sou Cristo que tu persegues. Mudou tudo. Lembra que no período da manhã, quando falamos da pesca maravilhosa, nós falamos na vida antes, sem Jesus e depois com Jesus? Aqui acontece a mesma coisa. Saulo, antes do encontro com Deus, e Paulo, depois desse encontro, o nome foi mudado. Tá, muito bem, vamos lá. Ele está em Damasco, ele está há 3 dias sem enxergar,
mas ele tem uma missão, né? Entre aspas. Ele tem cartas de autorização. Ele tem uma proposta, ele foi para prender os cristãos. Ele tem um trabalho a fazer, mas mudou tudo. Porque agora ele está em Damasco cego. E aí a palavra do Senhor nos diz que no livro de Atos capítulo 9, Ananias, um discípulo do Senhor, tem uma visão. O Senhor dá para ele uma visão. E olha como que Deus é preciso, como que Deus é objetivo. Deus fala: Ananias, você vai numa rua chamada Direita, vai perguntar por um homem que veio de Tarso, chamado Paulo. Você vai impor as mãos sobre ele e vai orar por ele, porque ele não está enxergando. Ananias ainda argumenta com Deus. Ele fala: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa sobre esse homem e de tudo que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização para prender os santos que invocam o teu nome. Ou seja, Senhor, esse homem não é boa bisca. Esse homem não é fácil. Esse homem tem uma carta judicial para prender os cristãos. Depois do tombo, olha o que o Senhor diz para Ananias. Ele está orando, Ananias. Ele está orando. E ele teve uma visão, Ananias. Ele viu um homem chamado Ananias impondo as mãos e ele voltando a ver. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. O perseguidor, agora, ele tem um encontro com Deus e ele está orando, ele está cego. 3 dias ali, na cadeirinha, no cantinho do pensamento, avaliando tudo que ele fez. Como assim? Como assim? Eu estou perseguindo Jesus, eu trabalho para ele. Eu faço a obra para ele. Como assim? Fazendo toda uma avaliação ali. E aí, Deus fala algo que eu quero que você preste bastante atenção. Vai lá, Ananias. Vai. Escuta isso, igreja. Esse homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Vai lá, Ananias. Vai lá nesse homem que está cego. Vai lá nesse homem que perseguia os meus. Vai lá nesse homem que se levantava contra a minha igreja. Vai lá, Ananias, nesse homem que se alimenta da violência e crueldade com os meus. Vai lá. Porque eu vou mostrar para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Alô? Como é que é? Pai, Senhor, ele converteu. Ele não vai prosperar e comprar uma casa grande, um carro do ano, uma Mercedes, uma limousine, sei lá o que é. Ele não vai ter um celular de ponta? Espera aí, assim então eu não quero. O quê? Aceitar o Senhor, se converter para sofrer pelo teu nome, assim não vale, assim não, tchau, tô indo embora, isso eu não quero. Eu vim porque eu quero pão, eu vim porque eu quero água, eu vim porque eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ser uma celebridade, eu quero reconhecimento, eu quero fama, eu quero ação. Sofrimento não, mas a proposta era essa. Esse Paulo, que escreveu Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1º e 2º Tessalonicenses e por aí afora, a proposta do Senhor era qual? Eu escolhi esse homem como um instrumento para poder levar o meu nome e eu vou mostrar para esse homem o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ah, fala sério. Fala sério. Se você souber que o plano que Deus tem para você é cadeia, é prisão, você vai conseguir ficar de pé? Você vai conseguir permanecer? Tem gente esfriando na fé só porque ficou desempregado, só porque terminou o relacionamento, porque foi traído. Tem tanta coisinha pequena afastando-nos da presença do Senhor.
E aí a gente encontra aqui um homem que está cego, que teve um encontro com Deus e que não vai fazer campanha de prosperidade, de reinar na terra, não. Eu escolhi esse homem como um instrumento para vou mostrar para ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Está lá, querida, em Atos 9. A vida com Deus também tem seus momentos difíceis, de dificuldade, de luta, de perseguição. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre esse homem, gente. Ele está orando. Ele está orando. E de cara, parece que ele já converteu adulto, grande, porque já está tendo visão. Deus mostrou ele para Ananias e falou, vai lá, Ananias, impõe as mãos sobre ele e ora para que os olhos dele se abram, porque ele está orando e ele viu um homem chamado Ananias chegando, impondo as mãos sobre ele, e ele volta a ver. Deus estava em tudo. Deus estava naquele tombo, naquela queda. Aliás, vou te falar mais. Um anjo deve ter colocado o pé na frente ali na hora que ele caiu e tombou. Deus estava até naquele tombo. Deus estava ali no controle, preparando tudo, esperando o momento de encontrar com ele. Ah, gente, para. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. Sabe, a gente precisa deixar essa inconstância, essa mesmice, essas pirracinhas, picuinhas, meninice. Porque servir Jesus hoje é muito fácil. Servir o Senhor hoje é mamão com açúcar. É só ir para a igreja. Ir para a igreja, dar dízimo, ofertar, ir para a sala de criança, ir para o ministério infantil. Pronto. Servi o Senhor, fiz a obra 2 dias e agora o resto é por minha conta. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem que se converteu com dor e sofreu com muitas dores por muito tempo. E eu quero te lembrar aqui de um momento lá em Atos 26, quando ele está diante, de um julgamento e ele recebe a oportunidade para se defender. Ah, queridos, Pai amado. E ele começa a falar assim, olha, eu persegui a igreja. Eu fui convencido, que eu tinha que fazer o impossível para me opor ao nome de Jesus. Ele foi convencido. Ele foi treinado. Ele foi preparado para resistir, para se opor ao nome de Jesus. Ele está dizendo isso. Ele está confessando. Sabe o que eu vejo aqui? Aquelas pessoas que ficam, meu marido não se converte, minha filha não se converte. Como não? Como que diz lá em Ezequiel 36, 26? Que eu tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne. Olha a prova viva aqui em Paulo. Se você sofre por alguém, intercede por alguém que você acha que tem o coração endurecido, deixa eu te falar mais um pouquinho aqui. Olha o que Paulo diz. Ele fala assim, ele se levanta e diz, fui eu que fui em Jerusalém, peguei a autorização dos chefes, dos sacerdotes, e eu lancei muitos na prisão. Eu lancei muitos na cadeia. Eu sou responsável pela prisão de muitos. E ele fala mais. Ele foi cúmplice de sentenças de morte. Diz aqui, quando eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Ele era frio, ele era indiferente, ele era cruel. Este Paulo, que deixou tantas cartas para nos dar força, para nos dar estímulo, para nos inspirar, para nos dar coragem, tem um passado negro. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem uma história. Todos nós temos um quartinho escuro, um porãozinho, que a gente deixa a luz apagada e que gostaria que não existisse ou que ninguém visse. Todo mundo tem um passado. Só que o nosso passado não pode nos prender ao ponto de nos impedir de ser luz e de resplandecer. Paulo tinha um passado cruel. Ele fala mais aqui, eu era movido pela raiva. No Atos 26,
Ele diz assim: muitas vezes eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de castigá-los e tentar forçá-los a blasfemar contra Deus. Esse Saulo, que se transformou em Paulo, que passou grande parte dos seus dias na cadeia, que escreveu cartas tremendas e maravilhosas, ele não teve um passado fácil. Sabe, amado, me admira ver pessoas sinceras dentro da igreja e aprisionadas a um passado. Aprisionadas ao passado porque eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu me considero indigno. Todos nós somos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. É a misericórdia do Senhor. É o arrependimento profundo e genuíno. É a escolha. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5,17. Mas e a minha memória? E tudo que eu vivi serve de testemunho. Serve de exemplo para eu falar onde foi que o Senhor me achou. Onde foi que Ele me tirou. Eu espero muito em breve trazer para você testemunhos de Saulos que foram transformados em Paulo. Hoje eu pensei muito sobre isso. Preparando essa palavra para você, eu fiquei imaginando quantos Saulos que se transformaram em Paulo, que eu conheço, e que a história deles transformaria tantas vidas, e que seria uma bênção para você ouvir. Vamos mais além? Lá no livro de Atos, capítulo 7, nós encontramos o ódio em volta das pessoas por causa de Estevão. Estevão pregava o evangelho. Estevão agora está cercado por uma multidão, com muito ódio, babando pelos cantos da boca, rangendo os dentes. As pessoas ficavam possessas. Arrastaram Estevão para fora da cidade. Apedrejaram Estevão. Estevão, nesse momento, o que ele faz? Ele grita, ele nega, ele foge, ele corre? Não. Ele glorifica o Senhor e mergulha em Deus. Ele vai mais no fundo. Lembra de hoje cedo? Simão, vai mais profundo, Simão. Estevão, enquanto eles apedrejavam, chutavam, rangiam os dentes, ficavam possessos, Estevão foi mais profundo e viu o céu se abrir, e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus. Ele começou a glorificar, porque a Bíblia diz em Atos 7 que as pessoas taparam os ouvidos e foram para cima dele e começaram a apedrejá-lo. Arrancaram o seu manto e, preste atenção, jogaram o manto de Estevão enquanto matavam e o apedrejavam. Arrancaram o seu manto e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Cruel. O passado de Paulo é cruel. O passado de Paulo é pesado. E mais, apedrejaram Estevão, mataram Estevão, e aí a Bíblia diz que enquanto o povo lamentava a morte de Estevão, Saulo devastava a igreja, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Cruel, extremamente cruel. Paulo inspirava ameaças, respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ele andava com suas cartas, apresentando e entrando nas sinagogas para prender homens e mulheres. Até que ele tem aquela queda, vê aquela luz perguntando: Paulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Querido, é sobre isso que eu quero falar com você. Nós estamos vivendo dias difíceis? Estamos, mas quem somos nós nesses dias? Somos Saulo ou somos Paulo? Experimentamos um novo nascimento, uma transformação real? Estamos dispostos a não permitir que nada nos separe do amor de Deus? Olha, eu quero deixar para você. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, fala assim:
Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Quem é a luz que vai brilhar, que vai dar direção, que vai mostrar para as pessoas o Senhor Jesus? Onde estão os Ananias que vão impor as mãos sobre os Saulos, para que eles possam voltar a ver e se transformar em Paulo? Onde estão os Saulos que serão chamados de Paulo? Onde estão os cristãos que, indiferente de cadeia ou de mansão, vão escrever, vão adorar e vão glorificar o nome do Senhor? Você consegue entender o que eu estou te falando aqui? O que está nos separando do amor de Deus? O teu passado não é maior do que o futuro que Deus tem preparado para você? Eu preciso entender qual é o propósito. Sabe por quê que Paulo não desfaleceu? Sabe por quê que ele permaneceu firme até o fim? Porque ele sabia o propósito. Ele conhecia a proposta para ele. Ele conhecia a missão. E aí ele pode escrever: quem nos separará do amor de Cristo? Gente, isso é muito lindo. Será a tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dá uma olhadinha nos cristãos. Dá uma conversadinha com as pessoas à sua volta. Elas perdem emprego, elas se afastam do Senhor. Elas têm um desgosto, elas se afastam do Senhor. Tem alguma coisa que acontece na igreja, o mínimo, se decepcionam e se afastam do Senhor. Elas sofrem uma perda, um prejuízo. Você já ouviu um cristão falando assim: Deus não deixaria eu passar por isso, porque Ele sabe que eu não aguento. Como assim? Nós temos aqui o exemplo de um homem que passou grande parte na prisão, que apanhou, que foi chicoteado, foi preso, foi injustiçado. Mas nos momentos mais dolorosos, ele pegava lá sua pena, o seu pergaminho e começava a escrever. E ele escreve tanta coisa linda. Quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe como que a cultura brasileira usa esse versículo? Eu posso conquistar, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso ser alguém. Para Paulo, eu posso suportar a prisão, eu posso suportar essa tribulação, eu posso suportar essa aflição, essa fase, eu posso todas as coisas, porque o Senhor é quem me fortalece. Interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 1, deixa eu ver se eu abro aqui para você, que eu quero que você leia, 1 Coríntios 1, 27, fala assim, que Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Tem um momento que ele começa a orar e ele fala assim: eu tenho um espinho na carne. E nós não vamos entrar nisso, porque isso até hoje ainda gera muita polêmica. Uns falam que ele tinha catarata, outros falam que era hepatite, outros falam, cada um fala uma coisa. Não quero preocupar com o que era. Eu sei que ele fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor para ser curado, porque era um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Se é mensageiro de Satanás, trazia dor, aflição, transtorno. E quando ele vai orar, que ele pede o Senhor cura, o Senhor fala o que para ele? Minha graça te basta. Ele não foi curado. A minha graça te basta, Paulo.
Lembra, Paulo, quando você se converteu, o que eu falei? Que eu vou mostrar para ele, olha isso aqui, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ah, igreja, nós temos muito que aprender. Nós temos muito para crescer. O nosso amor pelo Senhor, ele não pode evaporar, porque não é um amor desse mundo. Nosso amor pelo Senhor não pode ser levado pela circunstância. Se nós formos olhar à nossa volta os problemas, os obstáculos, as dificuldades, as decepções, nós não vamos permanecer de pé. O que a palavra nos mostra aqui é um homem que suportou a solidão, a desconfiança, a traição, o abandono, as dores, as feridas. E quando vinha a maior tribulação e a maior dificuldade, ele ia para o tempo a sós com Deus. E escrevia cartas maravilhosas. Cartas que até hoje nos sustentam, nos inspiram e nos fortalecem. Ah, querido, para com isso. Essa história de que eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu estou frio na fé, eu estou abatido. Não, amado, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir nessa noite, comece a orar e peça ao Senhor, Senhor, eu quero aprender a te amar de tal forma que nada vai me separar do Senhor. Nada vai me afastar de ti. Nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma afronta, nenhum confronto, nenhuma decepção, traição ou abandono. Senhor, quando as coisas estiverem bem difíceis para mim, eu quero sentar no meu canto e escrever cartas para o Senhor. Escrever cartas que vão me inspirar, porque eu sou o sal da terra, eu sou luz do mundo. Eu vou mudar a história de pessoas, eu vou transformar a vida das pessoas. Eu não vou escandalizar, eu não vou esfriar. Eu vou permanecer fiel até o fim. Amém, queridos? E a pergunta que eu deixo para você hoje é: o que tem te separado do amor do Senhor? O que tem te afastado do amor de Deus? O que está esfriando o teu coração? O que te faz parar de orar? O que te faz desistir? O que te faz esquecer, né? Deixa eu colocar aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu queria achar essa canção, ela é antiga, muito linda, deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa. Nada poderá te separar. Você pode olhar isso no teu O coração? amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com ele. Quem nos separará? Quem conhece? O amor de Cristo será a tribulação, Música antiga, gente. angústias ou perseguição, fome ou nudez, Desemprego, dificuldade. perigo, espada. Quem a separará? Não deixa nada te separar, querido. O amor de Cristo será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, Perigo ou espada. perigo ou espada. Porque eu estou bem certo Nem morte, nem vida. de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada.
você pensa assim, mas eu já estava separado. Eu me separei do amor de Cristo quando terminou um relacionamento. Meu coração esfriou, decepcionei com Deus, porque as coisas não saíram como eu queria. Eu me separei do amor de Deus. Eu me separei do amor de Deus quando as coisas não deram certo para mim. Quando eu fui difamado, injustiçado, traído, caluniado, eu não aguentei, eu não dei conta, eu me afastei. Eu esfriei na fé. Foram tantas decepções. Decepcionei com a igreja, decepcionei com o pastor, com a pastora, com o irmão. Decepcionei com Deus. Eu me separei do amor de Cristo. Eu me separei do amor de Cristo quando eu escolhi o mundo. Quando eu me deixei levar pelos prazeres, pelas escolhas que eu fiz no mundo. Eu me separei do amor de Cristo quando eu fingia que estava de pé, quando na verdade eu estava caído. Eu me separei do amor de Cristo quando eu vivia de aparência, preocupado com a minha reputação. Eu me separei do amor de Cristo quando eu deixei de orar, quando eu deixei de participar da ceia porque eu estava em pecado e eu escolhi o pecado. Mas eu me separei do amor de Cristo. Sim. Eu não aguentaria a pressão, eu não aguentaria a prisão, eu não aguentaria nenhum tipo de aperto. Deus sabe que eu não dou conta. Como assim? Como assim? Que evangelho é esse que estamos vivendo? O evangelho da prosperidade. Que basta uma crise para todo mundo correr. Eu não estou falando de ir para a igreja não, porque esses dias é necessário. Quem está me acompanhando pelo Facebook está vendo os banners que eu estou sempre postando, alertando as pessoas sobre a importância da prevenção, de se cuidar, de ficar em casa quando é possível. Eu estou falando daqui de dentro, querido. A alma, as inquietações, as lutas têm nos separado do amor de Cristo. O mundo tem nos separado do amor de Cristo. As redes sociais têm nos separado do amor de Cristo. O amor a nós mesmos, o amor às coisas dessa terra, ligados à terra, tem nos separado do amor de Cristo. Porque no livro de Filipenses fala que nós estamos aqui ansiosos, aguardando a volta, a vinda do Senhor Jesus, porque nós não somos daqui. Mas quem está ansioso pela volta dele? Muito poucos. Muitos estão com medo da volta dele. Muitos estão tensos e preocupados. Muitos não querem nem ouvir sobre o assunto, porque não querem deixar a terra, porque gostam da terra, se apaixonaram pela terra, foram atraídos pela terra e nem entendem que o nosso tempo aqui é limitado, é temporário, porque nós vamos para a cidade santa que o Senhor preparou para nós. Assim espero que todos nós estejamos lá. O que tem te separado, querido, do amor de Cristo? Suas convicções? O que tem te separado do amor de Cristo? Seu relacionamento, seu temperamento? O que tem te separado do amor de Cristo? O teu passado, a tua história, o teu presente? Não, querido. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é isso que aprendemos aqui. Aprendemos com Paulo e aprendemos com o Senhor. Eu vou mostrar para esse homem o que é sofrer pelo meu nome. Sabe o que eu leio aqui? O Senhor falando, ele se converteu, mas ele vai sofrer por amor a mim. Amado, que possamos entender, amadurecer e crescer e não permitir que nada venha nos separar do amor de Cristo. Amém? Vamos estar orando agora? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vimos aqui, Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8. Pai, a palavra do Senhor diz aqui, ó, bem claro, e eu quero estar orando com os teus filhos sobre isso. Está dizendo aqui, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós. O que tem nos separado do amor do Senhor? Tribulação. Alguns filhos, Pai, estão desolados, frios, abatidos, desanimados, não conseguem mais orar, não conseguem mais buscar a tua presença, porque estão vivendo tribulação. Infelizmente, a nossa cultura brasileira não pregou o evangelho que mostra que o cristão também passa por luta e dificuldade.
Não, Pai. Na nossa cultura nós aprendemos que se alguma coisa não está dando certo, é porque estamos em pecado. Nós não aprendemos, Pai, isso aqui, ó, que nós podemos passar por tribulação. Nós não aprendemos aqui que o Senhor disse que escolheu esse homem para sofrer pelo teu nome. Sofrimento não está no nosso vocabulário. Vimos aqui, Senhor, que alguns estão separados do Senhor, separados pela angústia. Não consegue dormir, não consegue orar, não consegue entrar no teu descanso, não consegue viver na tua paz porque está angustiado, está perplexo, está com medo, está assustado de tudo que tem visto. Temos visto aqui, Senhor, que alguns se deixaram, Pai, afastaram de Ti por causa de perseguição na igreja, no local de trabalho, em casa. Outros se separaram por causa da fome, da necessidade, da dificuldade, da nudez. Outros se afastaram do Senhor com medo do perigo, com medo da espada. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui que por amor ao Senhor enfrentamos a morte todos os dias. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e caminhar. Ah, Senhor, nós precisamos muito aprender. Nós temos muito que aprender, temos muito para crescer. E nesses dias, Senhor, em que a Tua palavra diz que a porta é estreita, que o Senhor venha nos ensinar e nos mostrar que aonde quer que estejamos, que possamos estar em comunhão contigo. Que aonde quer que a gente esteja, que possamos ter o nosso tempo a sós com Deus. E como Paulo, escrever as cartas mais profundas e intensas, que revelam que o amor ao Senhor supera toda e qualquer dificuldade. Nada, Senhor, nada pode nos separar do Senhor, a não ser nós mesmos, a não ser nossas escolhas. Nem demônios podem nos separar de Ti, se nós não quisermos, porque eles agem em cima de legalidade, de brechas, de ponte que estabelecemos. Mas se nós quisermos, nós permaneceremos fiéis até a morte e receberemos a coroa da vida. Amém, queridos? É a palavra do Senhor para nós. Nada pode separar do amor de Deus. Marido, nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Fica firme, querido. Do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo. Isaías 26, verso 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em Ti. Provérbios 24:10 diz assim: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. 2 Coríntios 5:7 fala que nós vivemos por fé e não pela circunstância ou por aquilo que a gente vê. O Senhor é aquele que te dá a paz que excede todo entendimento. O que é paz? Aqui fora tem guerra, aqui fora tem luta, tem confronto, tem violência, tem crueldade, tem traição, tem corrupção, tem engano, mas dentro de mim eu estou em paz. O que é paz? Ausência de guerra, de conflito, de agitação, de inquietação, de perturbação. Eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu conheço o propósito. Eu estou em paz porque eu amo meu Senhor.
E na hora que tudo estiver desmoronando, estiver tudo caindo, e eu perceber que as coisas estão difíceis, eu vou para o meu cantinho e vou falar com meu pai. E vou escrever, vou orar, eu vou buscar a presença do meu pai. Porque a paz do meu coração, nem homens nem demônios podem roubar. O meu interior estará livre da guerra. Amém, queridos? Quero agora falar com você que tem acompanhado as lives e que foi separado do amor de Deus. Você que se afastou, você que está longe da presença do Senhor, você que um dia, esteve na casa do Senhor, por algum motivo você se separou, você distanciou. Aí nos comentários tem a minha equipe, elas sempre perguntam, eles perguntam o que posso fazer, como posso te ajudar. Tá aí o Elton, tá aí as meninas, como posso te ajudar? Se você quer reconciliar com o Senhor, se você precisa de ajuda para voltar para a casa do Pai, para voltar para o Senhor, procura essas pessoas que elas estarão orando com você, te tomando pela mão, te ajudando, te orientando. Amém? Eles sempre estão nos comentários. Posso te ajudar? Pode me chamar que eu estou aqui para te ajudar. Ninguém consegue sozinho. Lembra lá que Paulo, ele converteu, ele acordou, ele caiu em si, mas precisou que um Ananias chegasse lá, impusesse as mãos sobre ele e ajudasse nos primeiros passos. Os nossos Ananias estão aí, Rejane, Elton, Ana Ferreira, Gleidson. Essa equipe que está aí, ela está aí para te ajudar, tá? São os Ananias que podem pegar o Paulo, tomar pelas mãos e te ajudar a enxergar, iluminar o seu entendimento, acender a luz na tua vida. Porque esse é o tempo, amado. É o tempo de voltar para o Pai. É o tempo de ficar firme no Senhor. Amém? Tá aí nos comentários, eu vou deixar os livros para você, tá? Deixo também o banner, caso você queira abençoar o meu ministério. Tá tudo aí, eu deixo nos comentários. Você que quer receber as ministrações, essa ministração, hoje de manhã eu falei que dentro de meia hora estava no ar. Gente, só entrou no YouTube agora à noite, a internet está muito ruim, tá? Então essa ministração de hoje, você conhece alguém que está separado do Senhor? Você conhece alguém que se afastou por causa da dificuldade? Se afastou por causa da pressão? Compartilha essa palavra. Vai lá no YouTube, Pastora Janete Menezes, se inscreve, você vai me abençoar no meu canal. Ou então pega no Facebook, compartilha, manda para a pessoa ouvir. Porque, querido, o campo está pronto, sabe? O campo está branco, está na hora da colheita. Então, por favor, compartilhe, porque nós precisamos resgatar o máximo de pessoa que pudesse, tá? Provérbios 26:11 fala assim: salva, se puderes, os que caminham tropeçando para a matança. Isso é salvar, é levar a palavra, é resgatar. E você que está voltando, que precisa de ajuda, que precisa de oração, tá aí, ó. O Gleidson, posso te ajudar? Tá aí a Ana, a Rejane, o pessoal tá aí para te servir. E você que quer receber o link, tem uma reflexão que a gente manda de 5, 6 minutos pelo WhatsApp. É simples. Manda pro meu WhatsApp 339-9104-9478, seu nome e cidade, tá? Sobrenome, te adicionamos à lista e enviamos, tá? Esse telefone é só mesmo para mensagem. Não dá para atender porque ele fica ali o tempo todo no WhatsApp recebendo mensagens. Amém? Bora, gente. Até amanhã, às 11h45, para a gente poder estar alimentando o nosso espírito e amadurecendo. Vou ler os comentários. Deus abençoe pela sua companhia. Amém? Até amanhã, às 11h45. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus abençoe. Rei dos reis e Senhor, te entregamos.
ti.